Uai, pode? No próximo sábado, 10 de agosto de 2019, a Associação Hokkaido recebe a primeira edição da São Paulo Fantástica, feira que irá reunir produtores de conteúdo, ouvintes e o público em geral, interessado em temas do horror e da fantasia. O evento é capitaneado pelo podcast Mundo Freak e eu, Priscila Armani, e a Karen Vol. Tivemos a oportunidade de conversar em transmissão ao vivo via YouTube com a Ira Croft e o Andrei Fernandes, 2 membros do podcast e organizadores da São Paulo Fantástica. Vale reforçar que os ingressos para São Paulo Fantástica custam a partir de R$ 35,00 e podem ser adquiridos pelo Simpla no link bit.ly/spfantástica, esse Fantástica com K. No site do iPod vocês podem conferir a programação completa, que está espetacular. Passa lá em iPod.com.br. Confiram agora como foi esse bate-papo bacana. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito de um evento sensacional que vai acontecer em São Paulo. Nós vamos falar da SP Fantástica e para falar a respeito desse evento, com o qual nós estamos todos empolgados, hoje nós vamos conversar com a Ira Croft. Dá boa noite, Ira. Oi, gente, tudo bem? Eu olhando pra cima, né? A câmera descer. Gente, esse negócio de YouTube pra podcaster, vocês nos perdoem, que ninguém aqui é youtuber. Puta, nunca tô preocupada com câmera, agora eu tô aqui, olho pra tela, olho pra câmera, eu olho pra onde eu tenho que digitar. E a gente também tá com o Andrei. Opa, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Eu tô sem câmera hoje porque minha câmera por algum motivo não tá funcionando, mas, enfim, gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado, meninas. Ai, não por isso, a honra é nossa. E estamos aqui também com a nossa membra super importante do nosso querido iPod, Doutora Método. Diga oi para os nossos ouvintes assistentes. Oi, gente. A gente tá muito feliz de poder conversar com vocês aqui hoje sobre São Paulo Fantástica. A gente teve o privilégio de receber a Ira aqui no iPod 2019 e a gente gosta muito de tudo que vocês fazem. A gente adora o Mundo Freak e ver que esse evento tá acontecendo foi uma coisa que a gente falou, não, a gente tem que conversar com eles e ver como é que tá sendo esse evento, porque é muito legal. Obrigada, gente, por tanto carinho, por tanto apoio. Obrigada a você que é ouvinte do iPod, que me recebeu aí em Belo Horizonte. Ai, meu Deus, eu tô morrendo de saudade. Quero voltar, quero morar aí com vocês. Só vem. Obrigada demais. Ah, gente, é sensacional. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu acho que o melhor jeito de começar é falando que, assim, a gente que participa da organização do iPod, a gente sabe que organizar um evento não é fácil. Então, eu queria começar perguntando pra você, Ira, pra você, Andrei, de onde que surgiu a ideia de vocês fazerem a SP Fantástica? Como que foi o tempo de preparação do evento, de gestação do evento, até vocês conseguirem colocar ele pro mundo? Bem, acho que quem pode responder isso melhor é a Ira, porque acho que nada disso teria acontecido sem ela, né? Não. Melhor casal. Deixa eu explicar também pra vocês e pros ouvintes o porquê o Andrei tá falando isso. As pessoas às vezes também me perguntam por que eu demoro muito pra aparecer no Mundo Freak, nos nossos podcasts. O Mundo Freak hoje, além do podcast, a gente trabalha com variações, produtos dele dentro com os nossos ouvintes, assim como projetos, assim como saiu o Ponto G, assim como saiu o Magicando. Vocês que fazem podcast, vocês sabem, a gente começa a fazer podcast, começa a brotar mais ideias e mais coisas para fazer podcasts. E aí, assim como vocês, meninas, e como outros podcasts, a gente fazia os nossos encontrinhos no bar com os ouvintes. O Mundo Freak, ele começou a crescer, que para mim e pro Andrei, começou a ficar pesado a produção. Um podcast já dá muito trabalho pra gente produzir. Quanto mais fazer esses outros projetos, mais esses encontros que a gente fazia com as pessoas. Então, eu e o Andrei, nós dividimos muitas as atividades dentro do Mundo Freak, então por isso que ele tá sempre
sempre à frente do podcast e eu dos eventos, porque eu fiquei com comunidade. Eu cuido não somente de agendar eventos, mas de estar nos grupos, estar trabalhando junto com as pessoas. Os eventos, a gente tinha mais ou menos um trimestral, assim, né? Que a gente sempre chamou de freakout, que era ou ir no bar, ou no cinema, ou até no shopping com alguns ouvintes. Isso é aquela coisa de 10 pessoas, sabe? Até que chegou um momento que nós atingimos mais de 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, aquela coisa assim, amigos, ouvintes, pessoas que passaram a ter um convívio muito forte com a gente. E ano passado, nós fizemos um evento que foi um teste. Fazer no bar é muito bom, porém, dá o tanto de trabalho que a gente tem para organizar um evento, porque a gente tem que ir atrás do bar, tem que ver se tem comanda, se tem bebida X, se tem bebida Y, se pode ter crianças, pode ter cachorros, pode ser de dia. É um trabalho também de organização isso. É um pequeno evento, mas é um trabalho mental de organização. E aí a gente chegou ano passado, a gente tá tendo tanto trabalho com isso e os bares não estão mais nos atendendo. Mesmo sendo, São Paulo, metrópole, cidade que não dorme, mas não, passou de um encontrinho no bar pra ter muita gente. E aí nós ano passado conversamos, eu e o Andrei, e decidimos dar um salto maior. Vamos testar. Nós e aos nossos ouvintes, se dá certo a gente alugar um espaço e fazer um evento. E aí procuramos salão aqui em São Paulo e fizemos. Conversamos com as pessoas e falamos, nós vamos alugar e vamos ratear todo mundo. O salão, aí vai ter atividades e aí cada um paga a sua bebida, ok, né? Pra ficar justo pra todo mundo. Alugamos um salão que tinha bar, que tinha tudo isso, pra 250 pessoas. E aí, em 2 dias, a gente vendeu tudo o ingresso. Nossa, que alegria. E foi muito sensacional, gente. Assim, eu sei que já tem alguns podcasters que já desenvolvem, já fazem esse tipo de eventos, assim, em teatro, que lotam teatro e tal. E foi uma vibe muito legal, porque foi além do podcast. Todo mundo topou, todo mundo abraçou, sabe? Olha, a gente tá pagando a entrada porque sabe que tá investindo no trabalho que vocês estão fazendo. E isso foi muito, muito legal. E aí, quando virou esse ano, nós sentamos, eu e o Andrei, aí sentamos junto com a Pandora e com o MJ, que são os nossos parceiros da Estuplendo e são nossos amigos, e eles também trabalham com produção de conteúdo. Então eles também estão nessa correria, nessa vibe, como todos nós aqui. Sentamos e olha, não dá mais pra ter em bar e não vai dar pra ficar alugando salão desse jeito. Vamos dar um passo maior que a perna, vamos elaborar um desafio e ver se a gente consegue fazer esse desafio, que é fazer um evento no formato de feira. Não tão grande como a Comic Con, mas num estilo uma Comic Con voltado pro nosso tema. E como é que foram as negociações para vocês conseguirem esse espaço que vocês decidiram agora e garantir a presença dos convidados? Na verdade, como a própria Era falou, né, a gente sempre teve essa dificuldade de acabar achando locais para que possa abrigar a gente de certa forma, né? Porque a gente estava entrando numa questão que, por exemplo, a gente conseguia achar bar, só que bar não comportava. E aí, só que qual era o problema? Qualquer lugar maior já começava a entrar em valores numa proporção que a gente não estava conseguindo achar. Então, por exemplo, de bar de grande porte para um lugar específico pra gente fazer um evento para mais de 200 pessoas, já começava a entrar aqueles lugares que você aluga para casamento, para evento, para reunião de empresa, que são locais que tu não encontra por menos de 15 mil reais um aluguel, né? Que acaba não sendo meio que o foco do que a gente estava procurando, não estava sendo muito nosso perfil. Então, assim, a gente teve que se debruçar, foi algo que, inclusive, né, Ira, demorou muitos meses, né? Até a gente chegar a falar, não, achamos um lugar legal e tal, mas foi uma dificuldade muito grande de achar. Mas quando a gente achou, meio que foi o lugar que a gente viu que, poxa, é esse, porque os valores acessíveis, era o que a gente estava procurando mesmo, e assim, a negociação em si foi algo muito tranquilo, né? Porque já era um local que já estava acostumado com eventos para um público mais geek, né? Geek, assim, de maneira geral, assim, né? Não é aqueles eventos empresariais, né? Profissionais, todo mundo terno e gravata, ou evento de automobilismo, coisas assim. Quando a gente conseguiu finalmente achar, a maior dificuldade foi achar, mas quando a gente conseguiu, aí foi tranquilo. Foi meio que correr pro abraço. Mas é claro que também a gente tinha as nossas necessidades e tal, e a gente foi conversando até a gente chegar no lugar comum, ou pelo menos ao que a gente tava almejando, assim, né? Mas eu acho que é o lugar que consegue abarcar tudo que a gente tava querendo. E aí depois que vocês encontraram o local
perfeito, vocês tinham que pensar na programação, nos convidados, em quem que ia compor as mesas redondas, como que foi desenhar o evento. Vocês já tinham isso na cabeça de vocês ou a partir do lugar vocês pensaram na programação? Quando a gente sentou pra conversar, não, vamos fazer um evento. A maneira como tá acontecendo foi mais ou menos como a gente desenhou mesmo, porque parte dessa dificuldade de achar o lugar foi justamente buscar, não, beleza, seria legal a gente ter um palco pra atrações, tem que ser espaçoso, então tem uma feira, e aí ela tinha a ideia de fazer workshops, né, então teriam que ter locais separados. Então, assim, foi o que dificultou o nosso trabalho inicialmente, justamente pra quando a gente achou, a gente não ter muita dificuldade com relação a isso. Então, é um evento que ele tá sendo bem a carinha do que a gente planejou, assim. A gente abandonou muito pouca ideia, mais relacionada, sei lá, eu nem consigo pensar, assim, de cabeça algo que a gente abandonou por causa de alguma limitação, algo nesse sentido. Foi bem aquilo que a gente tava esperando mesmo, né, Ira? Foi sim. A gente foi pensando, o que não tínhamos feito antes de achar o lugar é o planejamento. A gente tinha ideia de coisas que gostaríamos de fazer, mas somente quando a gente achou o lugar que a gente pôde, enfim, planejar e definir os passos, porque aí você tem que contar com quantidade de pessoas, espaço para as mesas. Somente depois que nós achamos esse lugar que a gente viu, pô, ok, aí sim, então vamos agora colocar no papel esse planejamento para poder fazer acontecer. Sensacional. E uma coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte, o evento de vocês tem um público-alvo, é aberto para todo mundo? Quem que vocês querem que vá ao SP Fantástica? Essa pergunta aí é interessante porque, como a gente já tem um público formado forte, assim, a gente pensou, obviamente, em fazer algo que seja próximo da nossa cara. Então, inicialmente, essa pergunta, eu teria como responder, pô, é o nosso público, né? Só que quando a gente sentou pra analisar toda a situação, tudo que a gente tinha, meio que deu pra perceber que não dava pra ficar só nisso, né? Então, a gente tentou abrir ao máximo possível o que a gente poderia estar fazendo com relação a, sei lá, o que torna aquilo interessante pra pessoa, o que torna a gente interessante pras pessoas, né? Porque é aquela coisa, né? Podcast, como sendo uma mídia nichada, ela tem uma certa limitação de alcance, né? Pela primeira vez a gente pensou justamente num evento que a gente teria que atingir muito mais do que o nosso público do podcast. E isso foi um grande desafio pra gente, assim, quando a gente pensou, poxa, como é que a gente fala com pessoas que a gente não alcança? E tá sendo algo muito interessante da gente fazer justamente porque não é um novo desafio, né? Tira um pouco da nossa zona de conforto, né? Que tá lá no nosso público, mas é um evento em que qualquer pessoa que curta meio que o cenário de fantasia, mais voltado assim, mais pro terror, pra ficção científica, esquisitices no geral, vai conseguir curtir com toda certeza, né? A gente tá pensando justamente pra isso. A gente não queria deixar tão aberto, fazer uma parada só cultura pop, e ao mesmo tempo a gente não queria fazer nenhuma feira mística, nenhuma feira só de terror, assim. A gente queria fazer algo meio que com a nossa carinha, assim, que é essa coisinha meio esquisitinha de nascença mesmo. Eu acho que vocês foram muito bem sucedidos nisso. A programação tá super interessante pra quem gosta de coisas paranormais e mesmo pra quem não tá interessado nisso. E tem, inclusive, algumas coisas sobre produção de podcast, né? A gente, aqui no iPod, como a gente é um podcast sobre produção de podcast, a gente não pôde deixar de prestar atenção nisso. Acho que vai ser legal pro pessoal que tá querendo começar a produzir também, né? E além do workshop de podcast, todas as mesas terão um podcaster ali apresentando com pessoas do mercado do segmento de terror, seja no cinema, na literatura, nos quadrinhos. Então, como esse evento ele foi todo pensado no nosso podcast, então nós queríamos também envolver pessoas envolvidas com o podcast para estar lá com a gente. Tá muito bacana a programação. E a gente publicou essa programação lá no site do iPod, o release do programa. Então, se você quiser conferir, tem toda a programação lá no iPod.com.br, tá lá em destaque na página inicial. Confere lá, gente. Já para encerrar esse bate-papo rapidinho, eu queria saber de vocês como que tá a receptividade ao evento por parte dos ouvintes e o que vocês esperam alcançar com esse evento. Vai ser o primeiro de muitos? Como é que é? E aí, Ira, inicia aí? Ai, olha, nós estamos muito ansiosos, eu tô muito nervosa, eu tô desesperada. A gente tá sim recebendo um apoio muito legal dos nossos ouvintes, dos nossos amigos e principalmente da podosfera. A gente teve muito amigo que nos procurou pedindo a vinheta, querendo apoiar. Algumas pessoas, quando a pessoa é muito amiga, a gente já é mais cara de pau. Algumas pessoas eu fui lá e pedi, sabe? Aí eu, pô, dá pra rolar uma vinheta aí, sabe como é que é? Só que eu me surpreendi
surpreendi que teve muita gente que começou a me procurar pedindo pra estar ajudando na divulgação. E eu não queria estar pedindo de graça, porque eu ficava assim, nossa, as pessoas estão fazendo anúncio de graça no podcast delas, eu não quero isso, eu também quero que elas ganhem por seus anúncios aqui, eu não tenho dinheiro pra pagar. Sabe, eu fiquei muito feliz das pessoas. Gente, eu fui intimada na rua por um ouvinte do Vira Casacas, chegou pra mim e falou, Ira, você ouviu o Vira Casacas dessa semana? E eu falei, não ouvi, mas já me avisaram que tem recado. Aí ele, como assim você não vai mandar um negócio pro Divan? Eu, olha só, gente. Então isso foi, assim, foi muito carinhoso, muito legal ter esse apoio das pessoas, dos nossos ouvintes do podcast, antes mesmo de acontecer. E sim, claro que a gente espera que esse evento dê certo pra gente ter mais edições. Ele vai ser o nosso filho, assim, depois do podcast, nosso filho adolescente. Legal. E quem sabe, né, ele dando certo, na próxima vez a gente tenha outras opções, até mesmo pra sair de São Paulo. Olha só. Minas tá de braços abertos pra receber vocês aqui, viu? Ai, eu vou amar. Quero ir pra Minas. Com certeza. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Eu imagino que deva estar uma correria aí, porque evento é um negócio muito complexo. Foi um prazer conversar com vocês e boa sorte aí. Obrigada. Beijo, ouvinte, você que veio aqui ouvir um pouquinho da nossa história. Obrigada, Pri. Obrigada, doutora Método. Um beijo pros seus gatinhos também. Obrigada. E, gente, quem quiser conferir mais, então, sobre o evento, pode ver a programação toda lá no iPod.com.br e provavelmente no Mundo Freak. Vocês querem colocar o site, redes sociais? Manda tudo aí, né, Andrei? Bem, vamos lá. Pra quem quiser acessar, conhecer o podcast e outras coisas que a gente faz, você vai lá no mundofreak.com.br, né? A gente tá em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Então é só você procurar por Mundo Freak, geralmente você chega na gente. No Twitter, @mundo_freak, também tem. E se você quiser comprar ingresso, é bem baratinho, assim, pro padrão São Paulo. Você consegue aí também de maneira fácil, entrando no nosso site, lá na barra de menu, você vai encontrar lá o nome do evento, SP Fantástica, a hashtag Eu Quero Acreditar, que você tem acesso aí ao Simpla, onde tá a venda de ingressos. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso. Muito obrigada, gente. E esse episódio, ele já está disponível no YouTube. A gente está transmitindo ao vivo, vai continuar disponível no YouTube. E assim que a gente extrair e editar o áudio, vai ficar disponível também no nosso feed. Beleza. Perfeito. Boa noite, gente. Prazerzão. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Edição Jungle Boy.